Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, meu irmão. Que Deus te abençoe ricamente, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Juízes e Ruth. Já estamos aí na 11ª lição, caminhando aí para encerrar o estudo da revista. E o tema da lição de hoje é Ruth encontra Boaz. E o seu texto áureo: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Está lá no livro de Ruth, capítulo 2, do versículo 12. E a verdade prática, ela diz: a providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas, e é assim que podemos ver que a graça de Deus tem um rosto humano. Essa revista ela tem 3 objetivos que vamos estar percorrendo ao longo da ministração da lição. Objetivo número 1, conhecer os temas relativos à cultura do povo de Israel nos seus dias primitivos. Objetivo 2, identificar as etapas da vida dos personagens até chegarem ao propósito de Deus. E o objetivo 3, reconhecer a providência divina nos afazeres comuns da vida. Essa lição está dividida em 3 unidades. E ela tem na primeira unidade um encontro casual. Agora, Ruth vai se encontrar com uma pessoa muito especial. E a palavra vai dizer que ela é de forma casual. 2, Boaz trata bem Ruth. E o terceiro, relatório do dia. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho das notificações para que você receba de forma automática as lições que aqui comentamos. Também compartilhe com um amigo, compartilhe com um irmão, alguém que realmente queira crescer na graça, no conhecimento, queira aprender um pouco mais da história e do povo de Israel que estamos aí estudando. Diga de onde você está falando, diga qual é a cidade, qual é a região, para a gente saber aí o poder de alcance que o nosso trabalho está tendo. A introdução da revista ela vai dizer que um novo episódio da história é contada no capítulo 2 do livro de Ruth, que começa com a apresentação de um novo personagem. A decisão de Ruth de ir ao campo para respigar e fez correr risco, mas lhe abriu muitas possibilidades. Ela encontrou quem lhe favorecesse, colheu alimento, fez amizade, adquiriu status sob as asas do Deus de Israel. Ruth recebe uma porção da paga por sua lealdade a Noemi, por meio do seu benfeitor Boaz. Está lá no capítulo 2, do versículo 8 ao 12, a gente vai ver isso. Um novo dia trará novidade. Então, para que a gente possa discorrer com relação à introdução dessa nova revista, vamos fazer uma rápida recapitulação da lição anterior. A lição anterior mostrava que agora Noemi e Ruth voltaram de Moabe e chegaram agora em Belém de Judá. Ao chegar em Belém de Judá, recordamos que Noemi estava muito amargurada, estava muito agora triste em função da perda do seu marido, da perda dos seus 2 filhos. E agora ela chega na sua terra natal depois de 10 anos. E aquela recordação, vendo o rosto das pessoas, e as pessoas ali a recebendo ali na porta da cidade e fazendo um comentário. Um dos comentários que perdurou ali foi: não é esta Noemi? Então acredito que o rosto dela estava ali transfigurado, né, abatida, triste, e as pessoas comentando. E agora a Noemi, ela sai com um comentário dizendo: olha, não me chame mais de Noemi, agora me chame de Mara, porque Noemi, o significado
é agradável, e Mara, o significado é amarga. Então ela estava ali amargurada e estava muito triste. Só que elas se instalam na cidade, se instalam no local, e no outro dia, ao amanhecer agora, depois de uma noite, sempre vem um amanhecer, né? Então a tristeza, o choro, ela pode durar a noite inteira, mas amanhã ela exige sempre um amanhecer, né? E agora, depois desse amanhecer, a gente vai ver que Ruth, ela sai de casa e ela vai em busca de alimento. Você imagina que agora é apenas Noemi e Ruth morando só, não tinha mais o marido, não tinha mais agora o sogro, né? Então Ruth, como a mulher mais jovem, ela se dispôs agora, mesmo sem Noemi mandar, Ruth se dispôs a ir atrás do alimento, a ir atrás de algo. Então ela sai até a lavoura, até o campo, aonde ali estava acontecendo agora a colheita da cevada, a colheita dos alimentos, e ela vai ali tentar buscar alimento, trazer alimento para dentro de casa. A tarefa de Ruth não seria uma tarefa fácil. Agora ela é uma estrangeira numa terra que ela não conhecia o costume, não conhecia as leis, não conhecia o comportamento agora das pessoas com relação agora, o que ela iria fazer. Número 1 da primeira unidade, ela vai dizer que Ruth colhe alimento. Vamos fazer a leitura do primeiro e do segundo versículo de Ruth, que diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Então Ruth, como a mulher mais jovem da casa, ela se propõe agora a ir buscar alimento. E Noemi, ela consente, diz: Vai, minha filha. E então Ruth agora sai em busca de alimento. Pelo fato dela ser uma estrangeira, ela não sabia ou poderia não saber a respeito das leis, a respeito dos costumes que favorecia as pessoas mais necessitadas, os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, na qual no momento que o dono mandava ali seus ceifeiros fazer a coleta agora de tudo que foi produzido, à medida que esses ceifeiros fossem fazendo essa coleta, o que caísse no chão ali no campo, eles não poderiam juntar. Eles teriam que justamente deixar no chão para favorecer os mais necessitados, os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. E ali Ruth se encaixava nesse grupo dos necessitados, no caso ela como viúva e como estrangeira. Número 2 da primeira unidade vai falar a respeito do encontro por casualidade. Está lá no versículo 3 e no versículo 4 do livro de Ruth, que diz assim: Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidades entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio a Belém e disse aos seus segadores: O Senhor seja convosco. E responderam ele: O Senhor te abençoe. Então note que agora, quando Ruth ela sai para coletar alimento, ela vai até o campo de Boaz, ou ela chega até o campo onde pertencia Boaz. Boaz é um novo personagem que agora a Bíblia está apresentando nessa história. Boaz era um dos parentes de Elimeleque, o marido que morreu de Noemi. E ela havia mencionado a Ruth a respeito desse parente, pelo fato dele ser alguém de posse, alguém que tinha bens, inclusive a lavoura. Então, já havia conversado, já havia entrado nessa conversa entre Noemi e Ruth. Mas quando Ruth vai ao campo, ela pouco sabe de quem pertence o campo que ela está tentando coletar algum alimento. Então, há esse encontro por casualidade que a religião vai tratar.
em que ela chega justamente nesse campo aonde pertencia Boaz, aonde pertencia agora esse parente de Noemi. E para completar essa casualidade ou essa coincidência, Boaz está visitando agora esse campo, está visitando agora o momento dessa colheita. E ao chegar nesse campo, ele se apresenta aos seus trabalhadores e o cumprimenta, né? Que Deus seja convosco, se Deus seja convosco e os abençoe. E os trabalhadores respondem, né? Que Deus te abençoe. Então a gente observa ali a presença do Senhor agora nesse diálogo. A gente percebe a presença e a invocação do Senhor ali naquele momento. Vamos observar que Noemi está no lugar certo, ela está na hora certa. Boaz ele chega para visitar a colheita justamente no dia em que Ruth ela vai ao campo. Então, para todo cristão, sabemos que não existe coincidência, sabemos que não existe sorte para o cristão e também não existe a questão da casualidade. O que existe e que temos que ter essa convicção é que a mão do Senhor é que opera, a mão do Senhor é que age, o Senhor é que começa agora a fazer com que as coisas venham a cooperar ao favor do cristão. Então, e é nas pequenas coisas, é nos pequenos detalhes que o agir, o operar de Deus, ele acontece. Deus usando as pessoas, Deus usando situações para que venha favorecer agora o cristão. Então, essa casualidade que a revista coloca, ela coloca entre aspas, né, de Ruth, está justamente no campo onde existia vários campos, e ela justamente chega no campo de Boaz. E ali Boaz, visitando agora o momento dessa colheita, chega justamente no momento em que Ruth está ali coletando. E a gente vai observar esse encontro deles. Mas antes que Boaz encontre Ruth e converse com ela, Boaz ele busca informações a respeito dela com os seus trabalhadores. Está lá no versículo 5, 6 e 7, que diz assim: Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: Quem é esta moça? De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta moça é moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choza. Então Boaz agora ele levanta informações a respeito de Ruth, e seu encarregado informa que ela é uma moabita, uma estrangeira que veio, né, juntamente com Ruth, juntamente com Noemi, formando então aí que ela tem um local para onde morar. Ela veio aqui desde cedo e não parou, está trabalhando até agora. E a expressão que Boaz usa de quem é esta moça, ela vai retratar, na verdade, que ele quer saber se esse pertence, de quem pertence, é saber, no costume deles, quem é o pai dela ou quem é o marido dela, ela pertence a que família. E agora o encarregado começa a falar. E ao informar que ela é uma estrangeira, logo Boaz percebe o risco que ela está correndo, pelo fato de ser estrangeira e está ali disputando agora as espigas que vão sobrando, as espigas que vão caindo, né? Porque você pode imaginar, podemos imaginar que outras pessoas também estão ali para fazer esse mesmo trabalho. E agora, depois de Boaz pegar essas informações, pegar essas informações preliminares a respeito de Ruth, vai ter o primeiro encontro e a primeira conversa com ela, que a gente vai ver na segunda unidade. Então Boaz vai ter agora o primeiro encontro com Ruth. E nesse primeiro encontro a gente vai ver o cuidado
que Boaz tem e as regalias que ele dá a ela. Está lá no versículo 7 em diante do capítulo 2, que diz assim: Então disse Boaz a Rute: Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegares e irá após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vá às vasilhas e beba do que os servos tiraram. Então ela inclinou-se o rosto em terra e disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem, me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Então, depois desse primeiro contato de Boaz com Rute, agora Boaz ele demonstra o cuidado para com Rute, dizendo: olha, não se afaste desse campo, faça a colheita apenas nesse campo e na companhia das minhas servas, né? Então ela, no meio de muitas outras mulheres, ou algumas outras mulheres, a possibilidade de ela sofrer algum atentado ou ser molestada de alguma forma diminuiria bastante, porque ela estava sempre na companhia principalmente de outras mulheres. E ele havia dado ordem agora aos seus trabalhadores para que não molestasse ela, para que não viesse impedi-la de nada. E quando ela viesse a ter sede, que ela pudesse fazer uso da água que estava ali à disposição de todos os outros trabalhadores. Então, quando ela sabe disso, e ela vai e se prostra, né, com o rosto em terra, ou melhor, ela prostra seu rosto em terra, e diz assim: como é que me favoreces sendo eu uma estrangeira? E Boaz diz assim: olha, eu já sei de tudo, eu sei, já me relataram a respeito do teu comportamento para com a tua sogra, você que perdeu o seu marido e também perdeu o sogro, e agora está acompanhou a tua sogra até aqui, a terra de Belém de Judá, deixando a sua terra natal, deixando ali seu pai, sua mãe, e veio acompanhar a sua sogra. Então a gente observa aqui que a Boaz está simplesmente retribuindo a Rute essa gentileza, esse cuidado, né, que cercando ali de todos os cuidados esse que ela plantou quando fez isso para com a Noemi, né? Tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente faz, tanto de bom como de ruim, a gente vai colher. Então, Rute agora estava colhendo, né, toda a bondade, toda a atenção, todo o cuidado que ela que ela deu para Noemi, ela estava colhendo agora de Boaz. Então, podemos observar o agir e o operar de Deus na vida de Rute. As pequenas coisas. O Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, todo-grandioso, é o dono do ouro e da prata, sustenta todas as coisas com a sua destra poderosa, e muitas das vezes nós esperamos algo grandioso da altura do nosso Deus nas nossas vidas. Mas o nosso Deus, ele age nas pequenas coisas, ele age nas pequenas formas, nos pequenos gestos, ele usa pessoas para vir agora favorecer a quem ele quer favorecer. Então ele está fazendo dessa forma. Pequenos detalhes que ele vai agindo, ele vai colocando, vai causando essa coincidência na vida de Rute, fazendo esse encontro dela com Boaz, ela indo agora fazendo a colheita no campo dele, né? Então são esses detalhes, essas coincidências que agora o nosso Deus vai estar promovendo na vida de Rute. Vão passando e agora chega a hora do almoço. Então, Boaz a convida agora para almoçar, junto com todos eles. Está lá no versículo 14, que diz assim: A hora de comer, Boaz lhe disse: Chega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Então Boaz agora convida ela para almoçar e ela aceita, e ela vai ali e se ajunta
com os trabalhadores, ali se assenta e começa agora a comer, né? Depois que o próprio Boaz vai lá e a serve, né? Com os grãos, os cereais tostados, e a palavra diz que ela se alimenta, ela se sacia e ainda sobejou, ainda sobrou, ela guardou o que sobrou. E essa sobra ela leva para Noemi, ela guardou para levar para Noemi, né? Mas vamos observar que o cuidado de Boaz ele próprio vai lá e serve ela, né? Tudo isso a mostrar aí a mão de Deus, o operar de Deus agora na vida de Ruth, uma moabita, uma estrangeira que outrora não tinha perspectiva nenhuma e agora está chegando, está sendo bem tratada, está sendo bem cuidada, está sendo bem amparada, né? Tudo isso fruto agora do operar de Deus na vida dela, né? Uma mulher que estava sofrida tanto quanto Noemi, agora ela tem os primeiros momentos, né? Depois de uma noite inteira ali pensando o que seria da vida, ela tem os primeiros momentos ali de alegria. Então Ruth se alimenta, come, sacia, se farta, ainda faz um pratinho para levar para casa. Você conhece alguém na sua congregação que faz isso? Esse costume já vem de lá, lei da época de Juízes. Então, Ruth termina agora de almoçar e volta ao trabalho. E quando ela volta ao trabalho, Boaz dá ordem agora aos seus trabalhadores para favorecê-la ainda mais, para que deixe ela respigar, juntar as espigas, não só agora daquelas que forem caindo, mas que também fosse juntando no momento que fosse fazer os feixes e as próprias que já estavam preparadas, que ela pudesse também fazer uso. Está lá no versículo 15 que diz assim: levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixe-a colher e não a censure. Então, com essa ordem que Boaz havia dado aos seus trabalhadores, agora ela tinha liberdade para estar ali colhendo, né? Mesmo entre as espigas que estavam sendo preparadas para serem agora embalados ou para serem agora conduzida para um outro lugar, que ela não deveria ser censurada por eles. Então ela tinha total liberdade agora para fazer a coleta que ela estava fazendo. E até o final do dia, depois que ela chegou e coletou e debulhou toda agora aquelas espigas, a palavra vai dizer que ela conseguiu juntar por volta de 13 quilos de cevada, né? Praticamente a metade de um mês inteiro de trabalho apenas em um dia. Então Ruth, após um dia duro de trabalho, agora ela junta tudo aquilo que ela conseguiu coletar, coloca nos ombros e volta para a sua casa ao encontro da sua sogra, Noemi. Está lá registrado no capítulo 18, do versículo 18, que diz assim: tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então, quando Ruth chega agora e tem esse encontro com Noemi, Noemi observa e vê que a quantidade de alimento que Ruth traz é superior a que um homem poderia estar coletando do dia de trabalho. Então ela começa agora a bombardear Ruth com várias perguntas, né? Aonde coletaste? Qual campo tu estavas? E vai fazendo perguntas, né? Quem te favoreceu? E agora Ruth ela fala, né? Olha, eu estava no campus pertencente a Boaz, ele que me favoreceu. Então Ruth, depois de contar isso a Noemi agora ela vai dizer, né? Deus abençoe, que Deus favoreça agora Boaz, ele não perdeu agora essa benevolência, nem com os vivos para conosco, e muito menos para com os mortos, se referindo agora a seus filhos e seu marido, informando a ela que ele, além de ser um dos parentes, né, de Elimelec, seu esposo falecido,
também era um dos seus resgatadores. Então agora Ruth, ela tem a esperança, né? Vê que agora a situação começa a mudar. Outrora ela havia chegado com uma mão na frente e outra atrás, amargurada. Agora a alegria, ela novamente, ela é estampada em seu rosto, porque agora ela tem um alimento praticamente para o mês inteiro, ou para a maior parte dos dias ali do mês, porque todo esse alimento ia se transformar em recurso, moeda de troca, para que ela pudesse trazer agora alimento para sua casa durante longos dias, né? Alguns dias aí do mês. E também a possibilidade, né? Agora que Boaz a viu, a Boaz está por perto e ele é um dos resgatadores. Esse termo resgatadores é porque na época a lei judaica, a lei do levirato, ela vai dizer que quando um marido morre, essa viúva ela fica sob o cuidado dos seus parentes, né? E até mesmo esses parentes eles têm prioridades em casar com a viúva, né? Então Boaz é um desses parentes que poderiam resgatar agora Ruth para ser sua esposa, né? Então a esperança agora de Noemi de que o sobrenome, o nome viesse agora a se perpetuar, porque o primeiro filho que esse casal agora viesse ter, ele seria dado, o nome seria dado à família de Elimeleque, para que esse nome viesse agora a continuar aí, a se perpetuar, né? Então, todo o cuidado agora da lei judaica, todo o cuidado do Deus Todo-Poderoso, articulando, promovendo, ajeitando nos pequenos detalhes, nos pequenos movimentos que a gente está observando. Então Noemi agora, ela depois de ficar sabendo que Boaz é o favorecedor dessa colheita que Ruth havia feito, ela faz uma oração ali no momento em que ela está expressando essa gratidão. Ela faz essa oração que está lá no versículo 20, ela vai dizer assim, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos, né? Então Ruth, seguindo agora a orientação tanto de Boaz e de Noemi, de ficar ali no campo que pertencia a Boaz e junto das servas de Boaz, para que ela viesse ficar segura, para que ela viesse agora ter total liberdade e a possibilidade da colheita, da coleta que ela iria fazer, ela fosse fazer com maior abastança, né? Então, ela permaneceu ali até o final da cega, até o final da colheita, né? Segura e colhendo diariamente os grãos necessários para se manter. Já chegamos na nossa aplicação pessoal e diz assim: somos desafiados a sermos um canal de providência divina para indicar às pessoas o caminho da verdadeira esperança. Nos tornamos o rosto da graça de Deus para eles. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele quer nos usar grandiosamente como um canal abençoador, como aquela pessoa que vai estender a mão, como aquela pessoa que vai dar, sem esperar que receber nada em troca, né? A palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. Para a gente entender isso, quando a gente dá, sem esperar receber nada em troca, o Senhor, Ele é aquele que vai retribuir, é aquele que vai fazer com que você seja sempre abastecido para que Ele possa lhe usar como esse canal abençoador, como essa pessoa que vai ajudar, vai estender a mão, vai abençoar. Então, quando você faz esse gesto de abençoar, quando você é um canal de bênção na mão do Senhor, o Senhor vai sempre estar te abastecendo, Ele vai estar sempre te abençoando, para que essa bênção que caia sobre você, ela possa chegar às outras pessoas. Então, o Senhor quer nos tornar
canais de bênção para as outras pessoas, para que a esperança possa fluir, para que a esperança possa chegar às pessoas desesperançosas, para que agora as pessoas possam ver no teu rosto ou ver em você um agente de Deus aqui nessa terra. Então que possamos nos deixar ser tratados e trabalhados pelo nosso Deus, para que possamos ser essas pessoas, esses canais de bênçãos para as pessoas que são necessitadas, estejam precisando. A você, querido professor, a você, querido coordenador, a você, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que esse comentário da lição possa ter contribuído, possa ter acrescentado algo a você, né? E que você possa compartilhar. Compartilhe aí com um amigo, compartilhe com um irmão, compartilhe com aquele que também quer aprender um pouco ou quer ser acrescentado através dessa palavra, desse ensinamento, através desse comentário, né? E você, meu irmão, minha irmã também que nos prestigia, né? Que o Senhor possa estar nos abençoando grandiosamente, nos fazendo um canal de bênção, que possamos ser realmente abastecidos pelo Senhor, mas que essas bênçãos que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, ela não fique em nós, não pare em nós, que sejamos esse canal, que possamos abençoar, possamos agora estender as mãos, que possamos ser essas pessoas aí que vão fazer com que as vidas dessas outras pessoas se tornem vidas melhores, né? Que o Senhor nos torne canais de bênção para outras pessoas. Assim é a nossa oração, assim pedimos ao nosso Deus, e que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus, que o olhar misericordioso dele esteja sempre sobre as nossas vidas. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.